Episódio 3 de Gavião Arqueiro foi lançado hoje e vamos fazer aquela breve análise. Hey Net, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer a análise do episódio 3, né, de Gavião Arqueiro. E foi um dos episódios que eu mais gostei até agora, se bem que só foi 3, mas esse episódio foi incrível. Por uma cena, que quando eu mencionar ela aqui vocês vão saber porque eu gostei tanto dessa cena. Mas vamos lá, né? O episódio se inicia ali mostrando um pouco do passado da Maya, que é aquela personagem que apareceu no final do episódio 2, que aparentemente é a Echo, e ela é muito inteligente. E também ela tem dois problemas, que ela é surda, né? Tem problema auditivo, e o outro é que ela usa uma prótese na perna direita. Então ela não tem a perna. Mas mesmo assim, ela é muito inteligente e muito ágil. Porque logo ali no início do episódio, né, mostra ela na escola, ela numa escola normal, né? Não é uma escola adequada para ela, né? Que é uma pessoa surda. Então ela tá ali na escola com o pessoal, só que ela só observando o pessoal, ela consegue identificar qual página ela deve abrir e qual tarefa ela deve fazer e consegue fazer a tarefa por completo. Logo em seguida, mostra ela na aula de karatê, né? Que é basicamente o pessoal, né? Eu digo porque não foi só no karatê, mas no boxe também, quando ela é um pouco mais adulta, olha pra perna dela, vê que ela usa uma prótese e fica meio nervoso ali, porque, pô, o pessoal lutar com uma pessoa que tem prótese não é muito justo, não. Mas ela dá uma surra em todo mundo. Ela é incrível. O pai dela também, né, mostrado ali no início do episódio, que ele também faz parte da gangue do agasalho, já de antigamente. E é mostrado uma pessoa que aperta a bochecha dela, que o pai dela menciona ser o tio dela. Muita gente acha que é o rei do crime. Cara, se fosse o rei do crime ia ser incrível. Mas na hora que aquela mão aperta aquela bochecha, pensa comigo, o rei do crime, ele é, né, grandão. Aquela mão não condiz com o rei do crime. A mão do rei do crime seria muito maior, seria muito gigantona. Não, aquela mão é uma mão normal. Então, vamos lá pela teoria do pessoal, né, que muitos estão achando que aquela mão é do noivo, da mãe da Kate, que é uma das principais da série. E eu tô começando a achar que pode ser que seja ele. Então, será que é ele que comanda ali a gangue do agasalho? Talvez. Continuando. Mostra, né, que ela é sempre esforçada em tudo e que uma determinada noite ela chega ali e ela presencia o Ronin matando o pai dela. Então, foi como eu falei no vídeo passado, mas eu errei em algumas coisas. Por quê? Porque eu pensava que ela não tinha nada a ver com a gangue do agasalho. Ela só tinha se juntado porque, como eu disse, inimigo do meu inimigo é meu amigo. E os dois tinham algo a acertar com o Ronin, então eles se juntaram por causa disso. Mas não, desde sempre ela teve uma conexão com a gangue do agasalho justamente por causa do pai dela. Então, como todos devem lembrar, né, lá em Ultimato, o Clint, né, ele achou meio injusto, porque no estalo algumas pessoas de bem, de bom coração, como a família dele, foram mortas e algumas das piores ficaram, algumas gangues e tal. Então ele decidiu virar o Ronin justamente para acabar com essas gangues. E eu acho que uma das gangues foi justamente a gangue do agasalho, por isso que ele matou o pai da Maya. Então podemos confirmar que aquela cena da morte do pai da Maya é durante o blip, né? Que é o estalo, caso você não saiba o que é o blip. Então agora vamos realmente direto pro episódio, que é a sequência do episódio anterior, que é o Clint e a Kate num pônei, e o pônei funcionando, um pônei de brinquedo. Mano, aquela cena, eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessa. Tanto que um dos caras do agasalho lá fala, o grande Gavião Arqueiro montado num pônei. Foi massa. Então chega a Maya, né, pra conversar com o Clint. Só que é massa porque desde sempre ela é bem observadora, ela sempre observa tudo. E na hora que ela chega ali onde tá o Clint, a primeira coisa que ela vê é que ele tem um aparelho auditivo. E no meio da conversa ali entre eles, ela fala que ele depende muito da tecnologia. Ele pensando que estava falando das flechas deles e tal. Só que ela fala o aparelho auditivo. Seria melhor sim. Eu acho que ele vai parar de usar o aparelho. Eu acho, né? Mas, vamos lá, continuar. Ela vê a Kate, né? E começa a lembrar lá da morte do pai dela.
E ela quase mata a Kate nessa cena. Quase, por pouco. Se não fosse um dos capangas lá do agasalho parar ela, eu acho que a Maya teria realmente matado a Kate. E a Kate tentando avisar, né, que ela não queria estar usando o uniforme do Ronin, ela nem sabia o que significava, ela só estava usando pra esconder a identidade dela no leilão e tal. E realmente foi o que aconteceu. Então, no meio ali da confusão, o Clint ele consegue se soltar e ele vai atrás do arco das flechas. Só que uma coisa que eu fiquei indignado é que no meio da perseguição ali dentro do Covil, o pessoal fala assim, ó, não atirem, eles o querem vivo. Eles quem? E se fosse ele, cara, o rei do crime, ou o noivo da mãe da Kate, né? Agora eles quem? Eles querem, eles o querem vivo, velho. Eu não consigo pensar em ninguém. Então ele vai lá, ele é o Gavião Arqueiro, com muita facilidade consegue derrotar o pessoal, libertar a Kate, e eles vão fugir. Na hora que eles vão fugir, eles olham eles precisam de um carro, e a Kate olha um carro que é um Challenge 72, e o Kate fala que não podia destruir um Challenge 72. Mas aquela cena me lembrou muito, sabe o quê? Bumblebee. Porque ela é a principal de Bumblebee, caso vocês não saibam, e no final do filme, quando ela tá se despedindo do Bumblebee, que o Bumblebee era só um Fusca, o Bumblebee se transforma num Camaro. 67, não lembro o ano, mas se transforma num Camaro. Então, ela olhando pro carro nessa cena, me lembrou muito ela olhando pro Bumblebee se transformando em Camaro. Ficou muito idêntico. Então, começa a perseguição e aí começa uma das cenas mais incríveis da série até agora. Porque na perseguição, enquanto ele tá dirigindo, ela vai atirando as flechas. Só que ele tá sem o aparelho aditivo, porque a Echo quebrou o aparelho no meio da luta. Então ele não escuta ela direito, porque na verdade era pra ela dirigir e ele atirar as flechas. Enquanto ele tá tentando ligar o carro, ele até fala isso. Só que aí o pessoal já chega atirando, aí ela só entra no carro e ele começa a dirigir. Então não tem como ele se comunicar muito bem, porque além do barulho, tiroteio e tudo mais, ele tá sem o aparelho aditivo. Então isso torna a cena muito melhor. Tanto que tem uma hora que ela fala uma coisa que eu não lembro o que é, tipo, seria melhor se você estivesse do outro lado. Aí ele fala assim, eu acho que seria melhor se quando eu virar pro outro lado, ela, a gente tá se comunicando. Eu acho essa cena maravilhosa. Mas o que torna essa cena realmente especial é as flechas. Existem muitas flechas, muitas. Tem a flecha de meleca, né? Eu não sei o que é aquilo. Engraçado que todas as coisas que tem ali, né, são roxas, você pode prestar atenção, porque é uma cor relacionada ao Gavião Arqueiro. Só tem uma coisa que não é roxa, que é as flechas de ácido, que o ácido é verde, que se a gente for parar para prestar atenção na ponta, a ponta é verde, o ácido é verde, que a Kate utiliza para destruir os semáforos. Tem de cabo, tem de ácido, tem de fumaça, a fumaça é roxa, tem aquela de gosma, não sei o que é aquilo. Tem a USB, a USB incrível, que também é uma referência clara a What If, né? Que é quando o Clint e a Nath, eles botam o Armin Zola dentro de um pendrive, que realmente é uma flecha utilizada pelo Clint. E essa mesma flecha pendrive eles utilizam dentro de um robô Ultron, para o Armin Zola conseguir controlar o Ultron a partir dessa conexão do pendrive para o robô. Meio confuso. Então assiste o Arif que você vai entender melhor. Enfim, mas a melhor flecha de todas, pra mim, foi a flecha de partículas PIN. Essa flecha foi incrível. Essa cena foi incrível. Ela só atira uma flecha normal pra cima e ele atira uma flecha de partículas PIN na flecha que ela atirou e a flecha fica gigantesca, mano. Essa cena foi maravilhosa, provando que os dois são ótimos arqueiros, porque ela tá atirando pra cima, só que o carro tá vindo em movimento. Então ela tem que atirar, a flecha tem que fazer a curva e acertar no alvo. E o alvo tá em movimento. E então, enquanto ela faz isso com a flecha, ele atira na flecha dela, pra flecha dela aumentar e acertar no alvo. São dois arqueiros foda. É por isso que eu amo ele. Uma coisa que ficou na minha cabeça, se ele tem, né? Porque a gente pode ver que a ponta da partícula PIN ali é azul. E azul faz crescer, vermelho faz diminuir. Será que ele tem uma flecha de partículas PIN vermelha? Cara, se ele tiver, tomara que ele use durante a série. Engraçado é que também tem a flecha explosiva e a Kate fala que pergunta se tem flechas mais perigosas do que a flecha explosiva.
Ele não responde, mas eu queria muito saber quais são as flechas mais perigosas. Espero que daqui até o final da série apareça essas flechas. Então, eles conseguem dar uma despistada ali na gangue do agasalho e tal. Por causa desse trunfo maravilhoso que é as flechas Pym. Ele até fica meio triste porque ele fala: acabei destruindo o carro, né, que é o Challenge. E eles entram no metrô. No metrô, eu não sei se foi só eu, mas ela fala que tem que passear com o cachorro e ele fala: você está certa. É uma das melhores arqueiras. E aí ela vai falando alguma coisa e ele diz: você tem que passear com o cachorro porque ele está preso o dia todo. Eu não sei se ele fala isso porque ele está sem o aparelho auditivo ou realmente ele conseguiu escutar a primeira frase que ela falou. Que ela começou com o assunto de: eu tenho que levar o cachorro para passear, ele ficou preso o dia todo. Eu não sei se ele não estava ouvindo ou se ele ouviu e depois mudou de assunto. Mas ficou muito parecendo que ele ouviu, quis realmente elogiar ela, que ela é uma boa arqueira, e depois que ela começou a se gabar ali, ele voltou para o assunto do cachorro. Eu acho que foi isso que aconteceu. Depois que eles conseguem fugir, eles já estão num lugar seguro, né? Que é o apartamento da tia da Kate. Tem uma das cenas que eu não sei nem como descrever aqui, cara, aquela cena, meu Deus. A ligação do filho do Clint, só que o Clint tá sem o aparelho auditivo, então não dá pra escutar muito bem a ligação. Aí a Kate ajuda ele, né, escrevendo tudo que o filho dele tá falando e mostrando pra ele. E no final que o filho dele, que é o menorzinho, né, fala que tudo bem se ele não tiver no Natal com a família. Pô, aquilo ali triste. E provavelmente é o que vai acontecer, né? Talvez das duas, uma. Ou ele não vai aparecer lá no Natal, ou ele vai chegar no último minuto, do último momento, na hora na hora que o Natal já estiver quase no finzinho, ele chega todo quebrado, todo desbagaçado, mas chega. Eu acredito que seja essa segunda. Tomara que sim. Então aí vamos agora pro pessoal da gangue do agasalho, que agora eles vão ter que se retirar do covil deles, já que foi comprometido, né? Porque duas pessoas estiveram lá e fugiram. Então, eles estão meio que arrumando as coisas pra ir embora. E aí tem a conversa lá do cara que fala língua de sinais, um dos caras da gangue do agasalho que fala língua de sinais, e da Maia. É engraçado que eles mencionam de novo tio. Lá no começo do episódio eu pensava que era tio dela, né? Tio dela, assim, seu tio aqui vai vir me buscar depois da aula. Não, mas basicamente todo mundo ali chama o chefão de tio, né? O tio não vai gostar nada disso. Talvez seja o rei do crime? Talvez. Mas eu creio que não. Se for aquela mão que apareceu, eu acho que não. Mas vamos lá, né? Aí então a Maia fica meio alterada com a conversa e pede pra ele investigar o Clint. E aí vamos pra uma das cenas que eu fiquei meio... Cara, eu suspeitei um pouco dessa mulher. Que a Kate e o Clint vão consertar o aparelho auditivo. A mulher fala assim: me dê 5 minutos, só dinheiro. Então ela não trabalha com cartão de crédito ou coisas do tipo. Ela só aceita dinheiro. E ela entrou sozinha, né, pra consertar o aparelho auditivo. Não deixou ninguém entrar. Será que ela trabalha pra gangue do agasalho e botou um rastreador no coisa dele? Talvez. Porque, olha só, vamos lá. A Maia disse que é para começar a investigar o Clint, né? Ela falou que ele depende muito da tecnologia, se referindo ao aparelho auditivo. E ela quebrou. Então, basicamente, ela sabia que ele ia consertar, mandou os caras investigar, então mandou botar um rastreador ou uma escuta no aparelho auditivo dele. Porque aquela mulher foi muito suspeita. Ela apareceu só 5 segundos, mas foi muito suspeita, pelo menos na minha opinião. Seguindo, eles vão, né, lanchar, vão, acho que almoçar, né, fazer uma refeição. E ela começa a falar, a Kate começa a falar, só que o aparelho dele tá desligado. É incrível, do nada ele começa a fazer isso. Então, basicamente, ele não escuta nada que ela disse, mas aí ele liga o aparelho auditivo de volta. Então ela dá uma brilhante ideia dele usar o uniforme. Vamos lá. O uniforme que ela mostra ali é literalmente o uniforme lá se eu não me engano, a primeira animação dos Vingadores, né? A primeira série animada dos Vingadores. Se eu não me engano, posso estar errado.
E, cara, eu queria muito, na minha cabeça, aquele H que tem na testa dele era Hawkeye, que é Gavião Arqueiro em inglês. Mas aparentemente é herói, né? Que é o que ela fala, o H é herói. As asas no olho é o mesmo traje, é o que ela o mesmo traje que aparece nas animações, é o que ela desenha pra ele usar. E ele dá 3 bons motivos pra não usar. Ele não é um bom exemplo, a noiva dele mataria ele, divorciaria se visse ele usando uma coisa daquela. E o uniforme é chamativo. O trabalho dele é não ser chamativo. Basicamente, né? Ele e a Viúva Negra são espiões, são assassinos. Então, eles têm que ficar na surdina. Um uniforme chamativo faria o trabalho deles ser um pouco mais... Como é que pode dizer? Se tornar um pouco mais difícil. Então, eles continuam conversando, né, para investigar sobre o Gangue do Agasalho, sobre a Echo e tal. Então a Kate tem a brilhante ideia de invadir a cobertura da mãe dela. Aqui a mãe dela é a dona da Bishop Cigarettes, né? Então lá tem um banco de dados enorme sobre pessoas criminosas e tal, e talvez tinha algo sobre a Gangue do Agasalho e até mesmo o Jack, que é o noivo da mãe dela. Mas vamos pensar comigo. Se o cara é criminoso e ele quer limpar todos os registros dele, qual a melhor ideia que ele poderia elaborar? Fingir estar apaixonado pela mulher lá que controla uma das maiores empresas de segurança, se casar com ela, né, se passar por noivo e tal, e no meio do processo apagar todo o coisa criminal dele, né? Na minha cabeça funciona assim, né? Se eu sou um criminoso, vou atrás da dona da maior empresa de segurança, né? Finjo estar ali apaixonado por ela, talvez, né? Finjo ali um romance com ela, talvez até me torne noivo dela, para ela não desconfiar de mim. Porque eu só tô lá justamente para pagar minha ficha criminal, tudo que tem meu nome envolvido com coisas que são erradas, digamos assim. Então eu acho que realmente é por isso que ele tá com a mãe da Kate. Ou talvez os dois estejam trabalhando junto, também não sei. Porque eu acho que ela não é do bem. A mãe da Kate, eu acho que ela é uma vilã. Porque, cara, não, pra mim na minha cabeça não entra que é aquela mulher do bem. Então, pra finalizar o episódio, o Clint chega lá, né, na cobertura da mãe da Kate. A mãe da Kate tá começando a entrar no banco de dados da empresa, só que ela é meio que barrada. E o Clint, ele percebe, né, que tem alguém ali. Ele até menciona, na hora que ele entra na casa, você tem certeza que não tem ninguém aqui? Que te fala, tenho. E ele percebe que tem alguém ali. Então, ele vai andando e ele se depara com o quê? A espada Ronin na garganta dele. Olha que incrível. E quem tá segurando a espada? O Jack, noivo da mãe da Kate. Massa. Espero que no próximo episódio tenha uma briga foda. Ele pega a espada de volta e eles vão embora. Eu quero muito saber como é que vai se resolver. Porque das duas uma, ou vai acontecer uma batalha, ou eles vão tentar conversar. Mas como que ela vai explicar que ela tá ali com um vingador, né? Ela tá ali com o Gavião Arqueiro. O que o Gavião Arqueiro tá fazendo na casa dela? Olha, eu quero muito saber qual vai ser o argumento deles no próximo episódio. Então é por isso que eu acho que vai ter uma batalha foda. E se tiver uma batalha, provavelmente vai ser muito foda. Por quê? Porque ele é um bom espadachim. A gente pode ver que ele conseguiu fazer aquela defesa sem olhar, né, pra Kate, e com um golpe só tirou a espada da mão dela. Então ele é um bom espadachim. E o Clint também não é corra pouca não. O Clint é varada na luta. Então, se os dois lutassem, ia ser incrível. Talvez não aconteça no próximo episódio, talvez não, que o próximo ainda é o 4º episódio. Se eu não me engano, esse vai ser 9? Não, acho que vai ser 9, talvez seja 6. Então, se acontecer uma batalha entre eles dois, vai ser lá nos últimos episódios, provavelmente. Começamos o mês de dezembro e eu espero que realmente esse mês as coisas comecem a andar. Até a próxima. Fui!